Uma alegria muito grande estar no meio de vocês, sentir essa energia. Quando falo do ex mais amado do Brasil, esse divórcio não foi feito por parte de vocês. Sempre digo, um time de futebol pode ser campeão sem torcida. Mas, pela primeira vez, estamos vendo um presidente sem povo. Lá atrás, eu falava em João 8,32. Ele não nos abandonou, prezado Júnior. A verdade está nos libertando. Amém. Hoje amanhecemos sem Twitter, um X, e acusavam que eu seria o ditador. Aquela turma lá comemorou, junto com aquele outro cara, do missão dada e missão cumprida, de terem salvado a democracia no Brasil. Estamos vendo cada vez mais quem queria e quem está impondo uma ditadura no nosso país. Prezado Tiago, obrigado pelo convite e por essa oportunidade. Não vou falar muito de você, que todos já sabem que vim aqui até o convite do Felipe, entre outros, para fazer esse evento contigo. Nós queremos o melhor para Londrina. Dizer a vocês uma coisa muito importante. Como temos do outro lado alguém ligado ao PT. Aqui na frente, como sempre, vem uma criançada participar desse evento, devidamente autorizado pelos pais. E aqui do lado, então, entre nós agora, esses pequeninos, são realmente, de fato, o nosso patrimônio. Os pais querem que seus filhos sejam melhores do que ele. Quer que o João, daqui a 40 anos, continue sendo João. A Maria, daqui a 50, continue sendo a Maria. Agora vem algo para conturbar, para embaralhar a cabeça dessas criançadas, que vocês já sabem, ideologia de gênero. Mas o que nós temos que saber? Onde isso começou? Com qual presidente da República isso começou? Começou com um decreto presidencial em 2009. Quem estava lá no segundo mandato é esse energúmeno que está agora na frente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Um decreto dele, conhecido como PNDH3, com 180 itens para destruir a família brasileira. Dois deles: desconstrução da heteronormatividade, e o 2, criando a ideologia de gênero. Quem não tem respeito com os nossos filhos não merece consideração da nossa parte. Não é apenas o PT. Aquele candidato que está com o PT também não merece a nossa consideração. Fora PT! Só Deus sabe como eu sobrevivi e como eu me elegi presidente em 2018. Me elegi sem partido, sem coligações. Foi feita uma vaquinha, arrecadou-se para presidente, na época, 4 milhões de reais. Gastei 2,5 milhões, sobrou 1,5 milhão para o partido. Hoje nós vemos, dado ao fundo partidário, alguns recebendo, como no passado, uma fortuna para um cargo isolado. Mas vamos deixar para lá. O que aconteceu no nosso governo? E a memória está viva ainda, tudo o que aconteceu. Assumimos 2019, escolhi um ministério técnico, não aceitei indicação político-partidária.
por isso conseguimos ter um ministério de pessoas notáveis, como Tarcísio de Freitas em São Paulo, governador, o secretário Jorge Seif da Pesca em Santa Catarina, o astronauta Marcos Pontes. Deixo bem claro, quando o Marcos Pontes assumiu o ministério, todo mundo sabe o que ele passou na sua vida. Uma pessoa fantástica, uma mente realmente brilhante. Nos simuladores da NASA nunca foi abatido. Conhece com profundidade tudo que possa imaginar de ciência e tecnologia. E ele substituiu um cara que estava lá um pouco antes dele, nesse Ministério de Ciência e Tecnologia. E esse cara não sabia a diferença de gravidade para gravidez. Esse era o critério do PT escolher ministro. Com essas pessoas, com esse ministério, apareceu pela frente a pandemia. Algo que eu lamento, as mortes por todo o Brasil. Ouso dizer a vocês que as minhas observações sobre a pandemia, eu não errei nenhuma. Quem queria vacina, nós compramos 600 milhões de doses. E eu falei que não ia tomar e não tomei. O governo federal não exigiu um cartão vacinal de ninguém. Isso é o início de uma liberdade. Não sou negacionista ou contra a vacina, contra essa que até hoje ainda não tem comprovação científica. Ser chefe de executivo federal, estadual e municipal tem que tomar decisões, e não pode tomar decisões que por vezes agrade a população. Não sei o caminho do sucesso, alguém já disse lá atrás, mas sei o do fracasso, é dizer sim para todo mundo. O que em pouco tempo, eu que não sou formado em economia, sou bacharel em ciências militares e educação física, mas tinha obviamente ascendência sobre os ministros. O que rapidamente conversei com Paulo Guedes, o nosso eterno ministro da economia, que não dá para comparar com esse Haddad que está aí. Com a crise da pandemia e a guerra também, o que tínhamos que fazer para suportarmos a economia, o que estava acontecendo no mundo todo e no Brasil, a economia colapsando. Tive uma ideia, Paulo Guedes, vamos quebrar a economia? Dá um duplo sentido essa pergunta, né? Se eu estou perguntando se vai quebrar ou se nós queremos quebrar. E falei para ele, nós temos que fazer o inverso do que o mundo está fazendo. Logicamente, a receita, os ingredientes eu botei na mesa. Quem faz o bolo é ele. Eu não entendo de economia. Quem entendia de economia era Dilma Rousseff. Formado em economia, mas em 2013 e 2014, sem crise nenhuma, levou o Brasil a um fracasso, perdendo 3 milhões de empregos durante a economia. E começamos então reduzindo a carga tributária. Primeiro com a ajuda do parlamento. Nada foi na canetada, como um cara costuma fazer em Brasília hoje em dia. Foi com o parlamento brasileiro. Zeramos os impostos federais dos combustíveis. Botamos um teto na farra do ICMS dos combustíveis dos governadores. Lá no meu estado do Rio de Janeiro, cobrava-se 34% de ICMS por litro de gasolina. Cada litro lá, R$ 2,30 ia para o governo do estado. E assim era, semelhante nos demais estados do Brasil. Fizemos isso. A inflação começou a baixar. Entreguei em 22 a gasolina abaixo dos R$ 5,00, como era em São Paulo. O etanol a R$ 2,50, como era em São Paulo. Fizemos outras coisas também. Botei um teto no ICMS e na energia elétrica. Reduzimos em 30% o IPI de 4 mil produtos.
Zerei o DPVAT, que era fonte de corrupção. Zeramos imposto de importação de vários produtos, como aquele para gerar energia solar, jet ski, veleiro, peça de tratores, pneus de caminhões, entre outros. E acreditem, mês a mês começamos a arrecadar cada vez mais. Julho, agosto, setembro de 22 tivemos deflação no Brasil. Botamos gente decente nas estatais. Falo uma muito importante aqui, que é binacional. A nossa Itaipu Binacional. Foco de corrupção da elite corrupta de Brasília. E por que essa elite da elite estava em Itaipu Binacional? Porque ali você pode roubar à vontade. Que por ser uma binacional, o TCU não a auditava. Em poucos meses, limpamos. E Itaipu, que era conhecida por vocês como apenas uma empresa que gerava energia, nós começamos a diminuir a sua tarifa de megawatt em dólar. Começamos e concluímos uma segunda ponte com o Paraguai, que não é uma ponte qualquer, tem 500 metros de vão. Começamos a fazer a segunda com esse recurso lá em Porto Murtinho, uma outra ponte que faz parte da bioceânica, para nós começarmos a exportar produtos nossos pelo Pacífico também. Alongamos em 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu, que está em condições de receber aviões de qualquer tamanho. Asfaltamos 50 quilômetros a transboiadeira. Atendemos mais de 50 municípios do entorno do Lago Itaipu com obras de infraestrutura. Faltou um passo para começarmos a praticar piscicultura no Lago de Itaipu. A projeção final é o equivalente a 20% da produção de pescado no Brasil. Demorou, faltou um passo, que dependíamos da autorização do Parlamento Paraguaio. Hoje isso foi embora, ficou para lá. O atual desgoverno já aumentou a tarifa em dólar em Itaipu e reservou 800 milhões de reais para concluir o esqueleto da UNILA, Universidade Latino-Americana, que vai formar militantes do MST em Foz do Iguaçu. Esperar o quê? De um cara como esse à frente da presidência. Ninguém entende como esse cara chegou lá. Tem um passado de roubalheira. Quando falam que ele não roubou, só os acordos de delação premiada fez com que pessoas devolvessem mais de 5 bilhões de reais. Outras empresas, no acordo de leniência, acordaram em devolver 10 bilhões de reais. Só isso é suficiente para não acreditar nessa gente. Vocês veem, não é novidade. O PT nada fala sobre eleições na Venezuela. Lá tem voto impresso, aqui não tem. Graças ao voto impresso foi possível se questionar as eleições na Venezuela. E o que eu fiz aqui durante a campanha, e a Maria Corina fez lá na Venezuela, arrastando multidões, multidão não passou a representar mais poder do povo. A verdade está chegando. Uma coisa importante, no próximo dia 7 estaremos na Paulista. Não é um ato político partidário. Temos crianças aqui, tem por aí, tem criança que é órfã de pai, de mãe, ou de pai e mãe, acontece, a gente lamenta. Mas hoje temos crianças órfãs de pai e mãe vivos, condenados a 17 anos de cadeia. Nenhum canalha ladrão, amigo do Lula, está na cadeia hoje em dia.
Nenhum outro que cometeu qualquer crime hediondo foi condenado a tudo isso. É a luta de poder. Chegou alguém no governo, que graças a Deus me deu força, botei o pé no freio dos desmandos que havia em Brasília. Para mim seria muito mais fácil estar do outro lado da esplanada. Decidi manter a minha linha. Deus me deu uma segunda vida em Juiz de Fora. Eu sou passageiro. Alguns que estão em Brasília acham que tem a vida eterna. Não vão um dia usar uma cadeira de roda, ficar na cama, usar fralda geriátrica e depois morrer. O mal de alguns seres humanos, em especial quem está no poder, que ele vai ter a vida eterna. Não vai ter a vida eterna. Nós temos uma história aqui na terra. Quando eu tive dificuldade financeira, vocês botaram na minha conta 17 milhões de reais. Porque ia trair a minha consciência. Se eu poderia ficar ao lado de vocês, como estou até hoje, poderia ter ficado nos Estados Unidos. O que teria acontecido comigo? Eu sabia que algo ia acontecer. Afinal de contas, do PT tudo é possível. O que teria acontecido comigo se eu estivesse no Brasil no dia 8 de janeiro? Certamente estaria preso até hoje. Me acusam de tudo, até de um golpe de festim. Hoje nós estamos vendo que quem está conduzindo o Brasil para a ditadura não é eu ou quem esteve ao meu lado. Eu, ao longo de 4 anos, toda semana era fustigado por pelo menos uma decisão do Supremo Tribunal contra o meu governo. Temos agora 18 meses de governo praticamente. Nenhuma ação contra esse cara. Muito pelo contrário, está tudo uma maravilha. Não está pegando fogo na Amazônia, não está morrendo em Yanomami. O Brasil é um país fantástico. Essa é a nossa terra prometida. Temos tudo que ninguém tem: riquezas minerais, terras agricultáveis, água doce, belezas naturais, biodiversidade, clima aprazível, o país das mulheres mais bonitas do mundo. Por que não dá certo? As escolhas escolheu errado. Todos vão pagar conta desse momento. Não podemos votar com coração ou com emoção, tem que ser com razão. Vocês têm hoje uma escolha para fazer. Daqui a um mês e pouco, o futuro do município, se Deus quiser, estará na mão desse jovem aqui do meu lado. Eu não vi esse outro aqui, esse negão aqui do meu lado. Para quem me chama de racista, o meu sogro é o Paulo Negão. Para quem diz que eu não gosto do nordestino, o meu sogro é de Crateús, do Ceará. E quando se fala em Nordeste, por que o Nordeste não é a melhor região do Brasil? Afinal de contas, o PT está lá há 20 anos. O PT não prega paz, harmonia, honestidade, fraternidade, igualdade e outras coisas mais? Por que o fluxo migratório é do Nordeste para cá e não de cá para o Nordeste? Que lá não tem oportunidade. Lá os políticos de esquerda só sabem é roubar. E quando se fala em roubar, alguns queriam que eu passasse a faixa para esse cara. Eu jamais passaria a faixa para um ladrão. Agradeço ao Criador. Eu era uma pessoa como qualquer um de vocês, levando a vida
15 anos de exército, não esperava ser vereador, ou fui em 88 no Rio de Janeiro. Fiquei depois 28 anos dentro da Câmara. Alguns falam, não fez nada. O deputado, por vezes não fazendo nada, faz muito. Você tem uma brutal carga tributária pela frente, porque o PT comprou voto dentro do parlamento, aprovou a reforma tributária, e essa conta que vai pagar são vocês. Você tem que pegar o deputado do Paraná, que votou sim a PEC. Quando começar a vir a conta para vocês pagarem, perguntar, o deputado, por que você votou esse negócio? O que tem de bom aí? Por fora, tem o imposto da herança, 40%. Quem tem, suponha, imóveis somando R$1 milhão, a viúva ou viúvo vai ter que pagar 400 mil para aquele imóvel ficar para ele. Ou se ele tem uma terra, o pessoal do agro, de 1.000 hectares, a família vai ter que pegar 400 e entregar para o MST para aqueles 600 continuar sendo dele. Imprensa dessa cidade, convide os deputados que votaram sim a PEC da reforma tributária, para ele poder explicar por que ela é boa. Nós buscamos a política para mudar o destino do nosso povo. Eu estou aqui e dou exemplo de como foi o nosso governo. Todos os ministérios não se viu corrupção. Nas estatais, que davam prejuízo bilionário, que passou a dar lucro bilionário. Sobrou dinheiro para eu fazer uma coisa que essa petralhada nunca vai fazer. Diz que são pai dos pobres. Para eles, quanto mais pobre tiver, melhor. Se ele se elege com voto de pobre, por que vai querer mudar a vida dessas pessoas? O próprio energúmeno disse, quando se ganha 4, 5 mil por mês, não se vota mais no PT. Que abre a cabeça dessas pessoas. Sobrou dinheiro pra gente até mesmo triplicar o valor do Bolsa Família, que era em média R$190. Tem gente, em especial no Nordeste, que não tem como sobreviver se não for esse auxílio. Lá atrás pagava-se em média